A paz de Cristo, seja bem-vindo. Esse é o canal Por Ele e Para Ele. Eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu quero deixar aqui para os meus irmãos uma palavra sobre fé. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé não é simplesmente um pensamento positivo. Ter fé vai muito além. E a palavra de Deus nos mostra claramente a diferença daqueles que praticam e não praticam a fé. E é sobre isso que o pastor José Alcindo vai nos ensinar. Palavra preciosa. Então, já peço desde agora, deixa um like nesse vídeo abençoado. Te convido a se inscrever nesse canal. E agora vamos de palavra. Agora nós vamos falar quando o povo estava ali à beira, da terra prometida para entrar. E Moisés reuniu o pessoal, toda aquela turma que estava ali. Faziam 3 meses que eles tinham saído do Egito, atravessado todo o deserto. Viram os milagres que Deus fez, porque eu digo sempre isso: milagre de Deus é quando nós não podemos fazer nada, é somente Deus que faz. Então eles viram, a água no deserto, a carne no deserto, o pão no deserto, a nuvem no deserto tapando do sol, a coluna de fogo à noite, E eles puderam ver isso aí, tudo o que Deus fez. E eles estão à beira da terra prometida agora. E Moisés pega, junta a turma e manda escolher um de cada tribo, das 12 tribos, para espiar a terra, para olhar a terra como é que é. E eles tinham que trazer um relato para Moisés, porque eles iam entrar na terra prometida. Quando se diz prometida, é porque havia uma promessa que aquela terra era para aquele povo, para o povo, os filhos de Israel, que era Jacó, para os israelitas. Então o povo tinha que entrar na terra prometida porque havia uma promessa de Deus. Mas o que nós vamos entender aqui é que parece que muitos não ligaram para aquilo que Deus falou. Então nós vamos diferenciar um pouquinho, pastor, hoje, daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé, ou daqueles que exercitam a sua fé, ou daqueles que não exercitam a sua fé. E fé, ela não é pensamento positivo. São duas coisas diferentes. O pensamento positivo, ele está na nossa mente. A fé, ela precisa ser emanada por uma palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então, se ele é autor e consumador, essa fé, ela precisa vir de Jesus, de Deus, para nós. Porque senão ela não é fé, é pensamento positivo. E isso faz uma diferença muito grande. Então, pastor Marcelo, eu tenho aberto aqui, mas eu vou pedir para o senhor ler Números 13, o versículo 23. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira como um cacho de uva, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Olha só, pastor, vamos começar aqui fazendo uma demonstração. Eles passaram 40 dias examinando aquela terra. Eles foram de Dan a Berseba, as 2 extremidades, caminhando, olhando para a terra. Mas eles chegaram num vale, num ponto que eles chamaram Vale de Escol, que eles viram ali uma videira. E eles colheram um cacho de uva. E como é que era o tamanho desse cacho de uva aí, pastor? Olha, pelo jeito era graúdo, porque 2 homens tiveram que carregar pendurado uma vara. Imagina, o tamanho dos frutos que dava naquela terra. Porque quando Deus disse para Moisés levar o povo, essa terra já era prometida desde lá de Abraão, 430 anos atrás. Era uma terra que emanava leite e mel. Quando a Bíblia se refere a leite
e mel, ela mostra uma terra de grande prosperidade, de grande alimento, de grande suprimento. Porque é isso que ela está dizendo. Quando tem leite e mel, está dizendo que a terra é farta. E eles então colheram um cacho, né, que 2 homens teriam que carregar esse cacho. Tamanho era o cacho de uva. E aí diz aqui na continuidade que eles colheram, né, mais também romãs e figos, né? Então, pastor, agora eu quero que o senhor leia na continuidade, a partir do 25. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. Até o 30. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Versículo 30. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. O que acontece, pastor? Eles trouxeram, né, um cacho de uva muito grande, trouxeram frutos, mas quando começaram a narrar a dificuldade da terra, o povo esmoreceu. Miguel falou no começo um versículo, João 16:33. No começo da live o Miguel falou, João 16:33. Jesus dizendo para o discípulo, isso eu digo para que tenhais paz, né? No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é uma palavra que vem direto do trono. Jesus está declarando que ele venceu o mundo. Então eu tenho que ter fé, porque essa palavra ela é emanada do trono para nós. E aqui o povo então começa a fazer uma narrativa do fruto que eles colheram, viram que a terra era boa, que era uma terra realmente que manava leite e mel, mas eles começaram então a olhar para a dificuldade. E aqui nós podemos ver, pastor, a diferença daqueles que têm fé e daqueles que não têm fé. Porque aquele que tem fé, ele vai olhar primeiro para a palavra de Deus. Ele vai ver o que está escrito e aquilo que Deus está dizendo. E a formação da sua atitude, ela está na palavra de Deus. O que o senhor disse aqui, pastor, que tem que ouvir a palavra de Deus e aplicar. Então, todo aquele povo, pastor, eles ouviram que Deus tinha prometido a terra. Todo aquele povo escutou Moisés falando. Todo aquele povo, eles viram o milagre. Todo aquele povo, eles fizeram parte desse milagre, desde a saída do Egito, porque eles acompanharam as 10 pragas, toda a caminhada pelo deserto, todo aquele povo presenciou isso, mas quando eles viram as dificuldades, eles esmoreceram. Então ali se perdeu a sua fé. Mas pastor, agora veja o que diz o 31. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Olha só, pastor, que interessante isso aqui. Eles, com a promessa de Deus, com os milagres que eles presenciaram, e Deus dizendo que a terra era para eles, o que eles fizeram? Olhando para a dificuldade, eles disseram: não, nós não podemos entrar nessa terra.
O que acontece com isso? Quando eu faço uma declaração negativa, como esse povo fez aqui, eu estou tirando a capacidade de Deus agir na minha vida. Eu estou tirando de Deus a capacidade de Ele fazer um milagre que eu preciso. Eu estou eliminando na minha vida a ação de Deus. Porque eles fizeram uma declaração muito forte, pastor, com as suas bocas. Não, nós não podemos. Mas Deus disse, eles fizeram uma afirmação aqui, nós não podemos. Mas Deus tinha dito, essa terra é para vocês. Eu tirei vocês do Egito para entrar nessa terra, porque ela mana leite e mel. Mas o povo, então, ouvindo 10 espias, porque era 12, eles acreditaram que eles não podiam entrar na terra. E o que eles fizeram, pastor, no 32? Assim espalharam notícias falsas. Olha só, eles começaram a comentar entre eles, porque muitos, eram 2 bilhões de pessoas, muitos estavam distantes. E eles começaram a espalhar entre eles. Nós não podemos. Continua, pastor. E assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós não nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Pode ler o 1 do 14, pastor. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. A pessoa que não tem fé, ela não consegue colocar no seu coração a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não me guio por vistas. Eu não olho as circunstâncias. Eu creio no seu amor. Esse povo, eles começaram a olhar para as suas dificuldades, mesmo que eles vendo o que Deus tinha feito. Por exemplo, aqui eles estão vendo um povo forte. O Egito era um povo forte. O Egito era um povo forte. O exército de Faraó saiu atrás deles. E eles viram Deus fechar o Mar Vermelho. E como se diz num passe de mágica, né, que não foi mágica, é o poder de Deus, o mar se fechou e todo o exército pereceu. E eles viram isso, mas agora eles estão olhando para uma dificuldade e estão declarando que eles não podem receber aquilo que Deus deu. Isto é falta de fé. Porque a pessoa que não tem fé, ela não consegue assimilar a promessa de Deus. Ela olha para o momento da sua vida apenas. Ela só vê a dificuldade. Ela não consegue enxergar. Ela não consegue, ela acha que ela vai perecer naquele momento de dificuldade. Ela não consegue ver além. E a Bíblia nos explica o que é fé. É a certeza de coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Então a pessoa que não tem fé, ela cria dificuldade em todas as circunstâncias. E a palavra de Deus para ela, e aqui nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus para ela perde o valor. A fé não é um sentimento. Olha, muita gente está confundindo a fé com o otimismo. A fé pode gerar um sentimento dentro de nós. Mas ela é um fato. Mas ela não é um sentimento. Eu estou esperando sentir. Não, se Jesus falou, está falado. Se a palavra diz que é porque é. É porque é. Não é você sentir que é. A palavra é. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Porque será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra.
e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Pastor, a pessoa que não tem fé, ela culpa tudo à sua volta, menos ela. A pessoa que não tem fé, ela joga para todos os lados a culpa do seu fracasso. E a pessoa que não tem fé, ela não consegue ver a frente, ela vê o passado. E aqui nós temos um grande exemplo, que esse povo diz, seria melhor para nós ter voltado ao Egito, mas como voltar para a escravidão? Como que eu posso voltar para a escravidão do pecado? Como que eu posso voltar para o mundo? O que diz em João 14, pastor? A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar e virei outra vez para levar-vos comigo, porque aonde eu estiver, estará vós também. Então, pastor, nós estamos vivendo aqui dias de dificuldade, porque estamos entrando naquele processo que a Bíblia fala que são os últimos dias, mas há uma palavra de Deus para mim, que Deus tem preparado um lugar para mim. Mas se eu começar a olhar para as dificuldades de agora, como a gente tem visto aí os acidentes que tem dado na natureza, porque a natureza ela está sofrendo, a gente começar a olhar para isso e começar a olhar para as dificuldades, eu vou deixar de olhar para aquilo que Deus me prometeu, que é uma morada para mim no céu. Havia uma promessa para esse povo que a terra era para eles. Há uma promessa para nós que o céu é para aqueles que vencem. Há uma promessa para nós que o céu é para aqueles que têm Jesus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, no versículo 13, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu não posso olhar para as dificuldades, pastor. Eu não posso olhar para os problemas que talvez eu vá enfrentar no mundo, passar por aflição. Mas eu tenho que crer que lá na frente eu tenho um Deus que está guardando um lugar para mim e eu preciso chegar lá. O povo tinha uma terra que manava leite e mel. Eles só tinham que entrar na terra, porque a Bíblia diz que Deus ele ia eliminar o resto. Era Deus que estava à frente da batalha. Não era a força do braço do povo. Se a gente olhar, a primeira batalha que eles tiveram, que está em Êxodo capítulo 13, quando eles saíram lá do Egito, que os amalequitas entraram à frente dele, Moisés subiu no monte e quando Moisés erguia a mão, o povo vencia. Quando Moisés orava e com as mãos erguidas, o povo vencia. E é assim a nossa vitória. É com a oração que as mãos erguidas vêm de Deus. A vitória começa primeiro no plano espiritual. Exato. Exato. Então tem uma promessa para nós, pastor Marcelo, que nós vamos chegar na terra prometida, porque há uma terra prometida para nós. Então aqui a gente está vendo uma atitude daquele que não tem fé. Ele só vê o seu passado. Ele não tem uma visão daquilo que tem à frente dele. Ele não consegue ver. Um outro fator, pastor, da pessoa que não tem fé. A pessoa que não tem fé, ela tem uma memória curta. Fazia apenas 3 meses que eles tinham saído do Egito. Apenas 3 meses que eles viram as 10 pragas. Apenas 3 meses que eles viram as águas amargas ficarem boas. Apenas 3 meses eles viram a água brotar da rocha quando Moisés bateu na rocha a primeira vez. Apenas 3 meses eles viram descer pão do céu. Eles com frio no deserto, de noite Deus botou uma coluna de fogo. E eles com calor, de noite Deus colocou uma nuvem. E eles com vontade de comer carne, Deus mandou carne no deserto. Apenas 3 meses. Mas a falta de memória daquela pessoa que não tem fé, ela não lembra daquilo que Deus já fez por ela. Ela é uma pessoa ingrata. Só de memória curta, ela é ingrata. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 3, a partir do verso 12, ele diz, não que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo, a plena vocação em Cristo Jesus.
Mas o que que diz, pastor? A pessoa que tem fé. Josué e Calebe, 2 homens apenas, contra toda uma multidão, eles disseram, não, nós podemos entrar na terra. Nós podemos vencer. A pessoa que tem fé, ela acredita piamente, Senhor, com todas as forças naquilo que Deus fala. A pessoa que tem fé, pastor, ela não olha para a circunstância que ela está vivendo. Ela crê no que Deus prometeu. A pessoa que tem fé, ela não vê uma luta armada na sua derrota. Ela vê uma luta armada para a sua vitória e não para a sua Ela vê derrota. um cenário que Deus Ela vê o preparou ali cenário. para ser glorificado no nome do céu. Exato, pastor. Então Josué e Calebe, eles disseram assim, olha o que Josué e Calebe disseram ao povo, do 6 ao 9, pastor. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, e uma terra boa e rica. 9. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós o venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. O que que a pessoa que tem fé ela faz, pastor? Primeiro, ela tenta animar os outros. A pessoa que tem fé, ela não fica tirando o incentivo dos outros de conquistarem. Ela chega ali com toda a coragem, com toda a força, ela diz, não, nós vamos sim. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas, nós vamos vencer. E ele diz aqui, ó, se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos lá dará terra que mana leite e mel. Eles colocaram, a pessoa que tem fé, ela coloca a sua vitória, a sua força, a sua coragem, a sua ousadia, a sua atitude em Deus. A pessoa que tem fé, ela acredita que ela não está sozinha. E a pessoa que tem fé, ela se faz entrar no centro da vontade de Deus e não da vontade dela. E Josué fala que se o Senhor se agradar de nós, ele diz, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Depois de 40 anos que esse povo pereceu no deserto, Josué e Calebe, desses aqui, foram os únicos que entraram na terra prometida. Aquele que crê em Deus, ele recebe a coroa da vitória, a coroa da vida. E Josué e Calebe receberam a sua vitória. Eles entraram na terra prometida e puderam vislumbrar tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles.